Olá, boa noite. Terça-feira, 8 de novembro. E a partir de agora você acompanha mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Débora Cristina e convido você para nos acompanhar até às 9h30 da noite. Considerada o mal do século, a depressão atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. A doença, analisada como um distúrbio afetivo, pode atingir o ser humano em qualquer fase da vida e acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, ela vem acompanhada de tristeza, pessimismo, baixa autoestima e diversos são os fatores que podem desencadear a depressão. Mas quando falamos em crianças, imaginamos ser pouco provável que aconteça, não é mesmo? Até porque acreditamos que a infância é a idade da alegria, da fantasia e não da preocupação ou de tristezas e problemas que acabam sendo comuns para nós adultos. Já quando falamos em depressão na adolescência, uma fase turbulenta, cheia de transformações e insegurança, tanto física quanto de personalidade, as probabilidades de se desenvolver um quadro depressivo acabam aumentando. Essas crianças e adolescentes apresentam perda de interesse por atividades que eram atrativas, irritam-se com maior facilidade, choram com frequência, entre outros sintomas. Para se ter uma ideia, em Joinville estima-se que cerca de 30% das crianças apresentem quadros depressivos, índices que equivalem a doenças alérgicas, por exemplo. Mas além de causas genéticas e ambientais, um dos fatores que tem aumentado e acaba desencadeando quadros de depressão e vitimização é a vitimização nas escolas, que ficou conhecida como bullying, já que a tendência de quem sofre o bullying é se isolar. Mas de que maneira pais e professores podem perceber se uma criança ou adolescente está desenvolvendo um quadro depressivo ou sofrendo com o bullying nas escolas? Até que ponto a escola e os pais são responsáveis? Depressão infanto-juvenil e bullying. Esse é o tema do programa Ponto de Vista desta terça-feira. E para debater o assunto, eu recebo a psiquiatra da infância e adolescência, a doutora Regina Coeli Martins Pinto, que é doutora. A doutora Regina atua na área de psiquiatria e da infância e adolescência há mais de 30 anos, com especialização pela USP Campus Ribeirão Preto. Recebo também a psicopedagoga Eliane de Jesus Figueiredo Souto Meyer, professora da Rede Municipal de Ensino, com formação em pedagogia, psicologia e terapia da família. Atua na Secretaria de Educação, na mediação de casos graves de indisciplina, complementando ações dos programas A Ponte e Apoia. Eu dou uma boa noite para as minhas convidadas desta terça-feira. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu começo com a doutora Regina. Doutora, eu gostaria que a senhora primeiro explicasse um pouquinho para o nosso telespectador, abrindo um pouquinho, quando a gente fala em depressão infanto-juvenil. A senhora tem uma larga experiência na área, mas eu gostaria de saber, até que ponto um quadro de depressão infanto-juvenil compromete o desenvolvimento psicológico e social de uma criança? E como deve ser o papel dos pais hoje, já que a gente percebe que vários valores acabam se perdendo hoje nas famílias? Gostaria que a senhora fizesse a abertura para a gente. Boa noite, Débora. É um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço o convite, a oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para as pessoas que não se assustassem com o tema. A depressão é uma doença que sempre acompanhou a humanidade, como você bem realçou, né, Débora? E, claro, a criança, ela não está isenta de passar por uma situação como esta. E eu gostaria de pontuar o seguinte: a depressão é uma doença que ela pode se manifestar em várias intensidades, desde num caráter mais leve, mais intenso, quanto um caráter moderado ou mesmo grave. E para nós, especialistas da área, o que nos preocupa realmente é a possibilidade, por exemplo, de ver uma criança deprimida, não tratada, atravessar a soleira que dá para a adolescência deprimida, porque a grande complicação da depressão na adolescência é o abuso de drogas, legalizadas ou não. Hoje a gente sabe mais do que nunca que
A nicotina, por exemplo, piora a evolução de um quadro depressivo. A nicotina prolonga. A cocaína pode desencadear um quadro depressivo extremamente grave, com desorganização de comportamento, tentativa de suicídio e suicídio consumado. Então, a nossa grande preocupação é realmente quando nos defrontamos com uma criança ou um jovem deprimido, que a gente possa estar, faz uma avaliação, conversando com a criança, com o jovem, com a família. É muito importante a participação do núcleo familiar. Na sequência, né, professora, eu já tento fazer também uma ponte com a escola. Eu penso que nós, especialistas, a família e a escola, temos que estar no mesmo barco. Isso é fundamental. Isso é inegociável. Né? Eu costumo brincar com as pessoas. Se eu estou no Iririú, o paciente está no Aventureiro e a família está no Jativoca, nós não nos encontraremos em lugar nenhum desta cidade. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo não é dinheiro, me desculpe os americanos, mas tempo é vida. E qualidade de vida é fundamental. Né? A depressão, como você pontuou, ela pode atingir qualquer idade. O caso mais novo de depressão, o paciente mais novo que eu tive na clínica, tinha apenas 1 ano e 7 meses de vida. Um bebê deprimido, lamurioso, uma expressão facial muito triste. Era uma criança que não estava desenvolvendo as habilidades sociais típicas da idade, não brincava, não sorria, sempre apegado excessivamente à mãe e aí atenção para os meus colegas pediatras, vai o recado, infecções de repetição. Esta criança estava todo mês internada. A família internava porque a criança entrava num processo realmente de desgaste, não dormia bem, não se alimentava bem, internação hospitalar, equilibrava, ia para a casa da vovó, a vovó tinha um espaço mais acolhedor, a criança melhorava, voltava para casa. Recidivas, para usar uma linguagem mais técnica, recidivas, a criança piorava e nós tentamos realmente uma alternativa de tratamento, mas infelizmente a família não teve sensibilidade para cuidar desta criança. Quando a gente fala em sensibilidade em família, professora Eliane, a senhora já atuou durante muito tempo dentro de escola, hoje atua dentro da Secretaria de Educação. Mas como que a senhora avalia a sua experiência dentro das escolas e hoje na educação atendendo os programas como a Ponte e Apoia? Como a senhora avalia hoje essas relações familiares quando dizem respeito à escola, ao acompanhamento do aluno, entre os comentários também que a doutora Regina fez? Geralmente, quando a gente recebe das escolas um relatório que alguma coisa não está legal com esse aluno, ele está mais quieto, ele está mais agitado, eu faço o contato com a família, né, através da escola, nossas orientadoras bem preparadas, mas mesmo assim, muitas vezes não dá para você identificar o que está acontecendo. Precisamos de um especialista, né? E até chegar no especialista, muitas vezes essa criança ou esse adolescente, ele já passou por vários outros, né? E aí que eu entro. Eu converso com essa família, eu escuto essa família, eu vou para a escola, eu assisto a aula junto com essa criança, eu observo a criança, eu converso com a criança e percebo que tem algo ali que não está bom, né? Aí eu sugiro à família que leve ao psiquiatra ou ao psicólogo, né? Doutora, quando a gente fala, a professora Eliane falou uma coisa muito importante, e a senhora comentava antes de entrarmos no programa no ar, que é a observação. É a observação que os pais devem ter em relação aos seus filhos, é o sentimento, que não é o olhar e sim ver
os filhos de uma maneira mais aprofundada, com mais carinho. E fatos, a gente observa vários fatos do cotidiano, sejam dentro das escolas, sejam em shoppings, restaurantes, enfim, vários fatos e situações de descaso que os pais têm hoje com seus filhos e suas crianças. Isso pode se desencadear essa falta de atenção, essa falta de afeto. E essas situações do cotidiano, elas podem desencadear problemas de depressão? Pode. Existem vários fatores. Nós sabemos hoje que se uma criança ou um adolescente tem um dos pais que está deprimido ou que teve a doença, este indivíduo vai ter o risco 2 vezes maior do que a população geral para ter a doença. Se forem os dois parentes de primeiro grau, os pais, no caso, os pais biológicos, ambos já passaram pela doença ou estejam passando pela doença, esse risco se eleva para 4. Então, aquele indivíduo tem um risco 4 vezes maior de apresentar a doença do que o restante da população. E, em relação à mãe, a mãe ainda é o grande pilar da família brasileira, isso é inegável. Na minha prática profissional, eu ainda sinto muita falta da presença dos senhores pais. Já cheguei até a convocar por telegrama, criei uma situação de emergência. Doutora, a senhora me mandou o telegrama? Mandei, porque já fiz contato com o senhor, solicitei que viesse aqui para estar participando junto do tratamento do seu filho, o senhor não veio. Então, eu resolvi criar um fato novo na sua casa. Um telegrama convocando o senhor para vir à minha clínica conversar comigo. Fiz mesmo. Faria outra vez se fosse necessário. Doutora, você quer complementar? Sim, da secretaria, né, nós tivemos até que requisitar, pedir auxílio, socorro ao Conselho Tutelar, né, em algumas situações, não só uma, para que convocassem determinado pai, determinada mãe a comparecer na escola, né, porque é uma obrigação dos pais, né, estarem acompanhando o andamento da situação escolar do filho. E chegar ao ponto da gente ter que pedir, solicitar a ajuda do Conselho Tutelar para que isso... Que as crianças recebam a atenção dos pais acaba, porque nós trabalhamos lá na secretaria, assim, que nós queremos que os pais e a escola trabalhem em parceria, lado a lado, em situações graves como a depressão, né? Precisamos estar juntos ali, porque o interesse é o mesmo, pensamos nós, né? Uhum. Que é o sucesso do aluno e o sucesso do filho, né? Por isso é essa parceria com os pais. A primeira coisa que eu e a nossa equipe, na verdade, na Secretaria de Educação, a gente pensa vamos recuperar, se não estiver bem, este vínculo com a família. Aí depois a gente dá o próximo passo. Segundo passo. Bom, mas a gente vai voltar falando mais sobre o assunto e no próximo bloco a gente vai entrar na questão, aprofundar um pouco mais o assunto, que é o nosso tema de hoje, que é a depressão, se o bullying nas escolas é um dos fatores que hoje são mais relevantes para desenvolver a depressão nas crianças, já que acompanhamos casos através da mídia que crianças que tinham um bom rendimento escolar deixaram de frequentar a escola por terem sofrido algum tipo de vitimização na escola. Mas a gente volta falando sobre esse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco. Então, não saia daí, a gente volta já já.